Que muitas vezes as pessoas não acham que pode servir de remédio. Tudo bem? Tudo bem? A Nathalie é enfermeira aqui na clínica Adventista. E, Nathalie, tem gente que acha que carvão é só para churrasco. Vamos começar diferenciando o carvão ativado desse carvão comum? Vamos lá. Então, assim, existe o carvão vegetal comum, que é usado em churrasco, para acender uma lareira, e o carvão vegetal ativado. O que diferencia os dois seria o processo. O carvão vegetal ativado, ele é feito também de uma madeira, só que são madeiras específicas, madeiras geralmente mole, que não tenha resina. Então, o ativado, ele precisa ser feito a partir de madeiras que sejam especiais, mole, sem resina, é isso? Isso. E então, o carvão vegetal ativado, além dessas madeiras específicas, ele vai ser queimado numa faixa de temperatura de 800 graus Celsius a 1000 graus Celsius. Em um ambiente que tem um baixo teor de oxigênio, todos esses cuidados servem para não acabar com essa matéria, não acabar totalmente com a matéria, para ficar o carvão e também para manter a porosidade do carvão. Isso é muito importante. Realmente esse carvão, olha, ela trouxe aqui uma ótima quantidade, é bastante usado aqui na clínica, mas ele é bem levinho, só a gente mexer essa fumacinha, ela é muito porosinha. Então, a diferença do carvão normal para o ativado seria essa porosidade. O que isso significa na prática? Eu pegando uma partícula de carvão, ela é ativado, ela é porosa. É como se você imaginasse uma partícula cheia de caminhos. Ela tem vários espaços mortos. É uma área de superfície grande. Então, é essa área de superfície que consegue conectar, ela consegue se fixar a toxina, a alguma impureza do ambiente onde eu quero que aconteça essa filtragem. Agora é o seguinte, muitas vezes a gente ouve falar que o carvão, ele serve para ser colocado em feridas. A gente já fez aqui tratamentos naturais que a gente mistura com argila e tal, mas aqui você vai fazer uma demonstração para ser tomado. Isso, ele pode ser feito, tanto a ingesta dele, é muito interessante o uso, quanto o tópico para feridas, como você falou, como para picadas de insetos. Agora, aqui a clínica é especializada em tratamentos naturais, então a gente está sempre em busca de material que seja de boa qualidade, de boa procedência. Mas e se de repente eu estiver numa situação em que eu não consigo achar carvão natural ativado? Esse é um grande problema, porque assim, se você vai usar o carvão ativado, esse que você encontra na churrasqueira, em coisas normais. Carvão normal que a gente compra para acender fogo. Você não vai ter essa porosidade, então você não vai ter o efeito terapêutico que você tanto deseja. Você pode até tomar, mas eu não posso afirmar para você que ele vai ter os mesmos benefícios. Ok. Talvez ele vai até ajudar, mas não vai ser como ativado. E um grande problema é que nós não sabemos como é feita a manipulação desse carvão. Por exemplo, a conservação, onde que foi, onde que ficou, quem que mexeu, como que foi o cuidado de higiene com esse carvão. Certo. Que é diferente do ativado, como geralmente ele é feito para ingesta mesmo, então já se tem um cuidado na manipulação. De repente, então, para ingesta, para ser tomado esse carvão, a gente de repente precisaria procurar um ativado, mas se for o caso de uma ferida, de uma coisa que esteja inflamada para um tratamento natural, o outro carvão comum, de repente ele pode ser utilizado então nesse caso. Sim. Agora é o seguinte, Nathalie, eu gostaria de saber para que casos específicos o carvão seria indicado? O caso que ele mais é usado, até mesmo em hospitais, para intoxicação medicamentosa. Então, o carvão, ele consegue, por exemplo, você fez uso de uma dose muito alta de antidepressivo, ele é muito bom para antidepressivo. Você tomando o carvão, ele consegue absorver esse antidepressivo, porque quando ele passa pelo processo da digestão, ele consegue passar sem que ele se dissolva. Então, ele consegue absorver essa partícula e ele leva junto com ele. Olha, interessante. Que outros casos? Você pode estar usando também no caso de intoxicação alimentar. Ótimo. Aí é muito interessante porque a intoxicação alimentar é a contaminação de uma bactéria. Os sinais e sintomas que nós temos
temos é por causa das toxinas que essas bactérias produzem. O carvão ativado, ele consegue tanto absorver a bactéria quanto a toxina. Olha, então, ele ajuda também bastante. Ele é super útil. Então, de repente, está com diarreia, com ânsia de vômito, por causa de intoxicação alimentar, ele vai ajudar a melhorar os sintomas também. O carvão, ele é muito usado para problemas no sistema digestivo, como gases, porque ele consegue também, como eu já falei, absorver a bactéria, como também a matéria-prima, que é onde acontecem as reações químicas e se formam os gases. Interessantíssimo. O que mais? Basicamente isso. Isso, os internos seria isso. E externo? Externo seria, por exemplo, assim, picadas de insetos. Abelha, uma formiga, se você é alérgico, aí também pode ser usado, por exemplo, em picadas de aranha e cobra. Só que daí eu levanto um parênteses, é muito importante que você procure um médico. Então, por exemplo, uma cobra me picou agora, o que que eu faço? Eu vou, lavo com água e sabão, eu posso fazer uma pastinha com esse carvão, coloco e vou procurar um médico, vou atrás de um hospital, algum lugar adequado. Quer dizer, o uso desse tipo de tratamento natural não vai fazer com que você fique longe do médico. Você precisa procurar um profissional, porque ele sim vai indicar, ele serve, na verdade, como um primeiro socorro ali. Isso, para ajudar, digamos assim, a puxar a toxina. Isso, a dissolver no momento, sabe? E qual é a quantidade que a gente precisa usar, Nathalie? Isso é importante também. Então, para o uso interno, você vai ter um copo de água, você vai colocar uma colher de sopa, pode ser cheia, você coloca na água, aí você mexe com cuidado porque ele levanta essa fumacinha. E tá pronto para você beber. Você pode fazer o uso 2 vezes no dia. Posso provar? Pode. Todo mundo pode beber, criança, adulto? Isso. Daí, assim, você vai usar, por exemplo, de manhã e à tarde. Esse é, por exemplo, para uma diarreia, para uma intoxicação alimentar. Nos casos de intoxicação medicamentosa, a gente adverte que você poderia estar usando a concentração do carvão 8 vezes a mais da dose que você usou de medicamento. Porque o que acontece muitas vezes... Interessante anotar isso, então repete de novo, 8 vezes mais do que a medicação usada. Isso, só que muitas vezes esses dados é difícil porque você não consegue saber o quanto que você tomou, o que que você vai fazer. Você vai fazer mais ou menos que nem esse copo que eu te dei, só que mais concentrado, com cerca de 8 a 12 colheres de carvão. Então, é importante repetir essa dose? Sim, você vai usar, por exemplo, quando está em intoxicação medicamentosa, você faz o uso de carvão e vai para o médico, entendeu? Então você vai usar essa tipo uma sopa bem concentrada de carvão, às vezes vai ficar difícil porque vai estar muito concentrado de você tomar. E você pode estar usando um canudo mais largo ou mesmo colher para você conseguir fazer o uso dessa dose. Após isso, você vai ao médico, vai procurar, tá bom? No Brasil existem cápsulas de carvão ativado que ajudam bastante, então, a ingesta desse... Que fica bem mais fácil. Mas se você não tiver como comprar cápsula, o bom e velho pozinho, a receita natural caseira, funciona e vai fazer uma grande diferença. Eu já fiz em picada de insetos e realmente foi fabuloso. Isso. E daí, para o uso externo, seria isso. Você vai colocar o carvão, um pouquinho de água, vai fazer uma pasta e vai colocar na região. Ele é muito usado também para feridas. Então, principalmente para feridas infectadas, por exemplo, aquelas úlceras varicosas que tá com bastante secreção, bastante pus, com aquele cheiro forte. O carvão vai ajudar a puxar essa toxina. Nossa, Nathalie, quanta coisa interessante com um produto tão simples e relativamente fácil da gente encontrar. Obrigada pela participação, viu, Nathalie?